presença de todos vocês. Nós estamos aqui também já com a presença aqui do nosso secretário Everton Riazor, secretário de Educação do município de Pedro Canário, que iremos fazer aqui com ele agora uma entrevista ao vivo, né? E é sempre bom estar aqui. Está aqui nosso amigo Erques, né? Isso aí, seja bem-vindo, secretário, por favor. Dá licença. Isso aí. Pois é, já se encontra aqui, né? Bom dia, secretário. Bom dia, Toninho, bom dia a todos presentes aqui. A casa tá cheia hoje, hein? Feliz de estar vendo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos à disposição aí para participar e tentar agregar algo. Isso aí. Bem, nós vamos entrevistar aqui novamente, né? O secretário já teve aqui a oportunidade, o secretário já teve outras pastas também lá no município, né? É um polivalente ali, é um coringa do nosso amigo Bruno Araújo. Para se administrar, você tem que administrar com pessoas capazes, independentes, com ideias, né, construtivas e que venha a ser exemplo, né, dentro desse propósito, né. O prefeito Bruno Araújo anunciou esta semana a instalação do novo sistema de climatização em todas as escolas municipais de Pedro Canário. A ação é necessária devido às mudanças climáticas, provocando altas temperaturas em todo o país. O processo de compra dos equipamentos já foi aberto e em breve será feita essa instalação. Secretário Everton Riazor, como foi definida essa ação importante da Prefeitura de Pedro Canário por meio da sua secretaria, a Secretaria de Educação? Bom, Toninho, na verdade, primeiro vamos falar sobre as pastas, né? Você acabou citando que eu já passei por várias pastas. Isso. E isso é importante eu sempre estar reforçando, porque muitas vezes as pessoas imaginam que para ser secretário de Educação você precisa ser professor, para você ser secretário de Saúde você precisa ser médico. E não é isso. Na verdade, você precisa entender de gestão. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Exatamente. E ter as pessoas certas no lugar certo. No lugar certo. Então, por eu ter passado por várias pastas, foi justamente para poder organizar nesse sentido de botar as pessoas certas, né? Hoje eu tenho uma equipe pedagógica muito boa dentro do município que cuida da parte pedagógica do município e da educação, e eu cuido da gestão da educação. Sobre o determinado assunto, sobre a climatização de toda a rede municipal, e dia 1º de fevereiro foi quando eu ia ser Secretaria de Educação nesse ano. E um dos grandes gargalos que a gente tinha é essa mudança climática que vem afetando absurdamente a gente, né? Eu tenho meu sogro e minha sogra que moram lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 44 graus deu ontem. Isso eu estou falando 44 graus sem contabilizar a sensação térmica que vai lá em cima, né? Então, assim, quando se pensa em educação, se você não tiver um mínimo de condição de estrutura para que o professor possa dar sua aula e que o aluno possa compreender aquilo que o professor está passando, a gente não vai cuidar da educação nunca, porque o foco sempre vai ser a assistência social e não a educação. A educação já virou assistência social, né? Então muitos dali vão por conta da alimentação, muitos têm uma condição melhor dentro da escola, e se você não conseguir ofertar isso, o ensino vai ficar sempre em segundo lugar. Então tudo partiu justamente disso, nessas mudanças climáticas que estão acontecendo. A última semana você vê o caos de calor que nós passamos na nossa região, incêndio para tudo quanto é lado, e aí a gente já vinha organizando, nós anunciamos agora, mas é uma organização que vem sendo feita lá de fevereiro, a gente não planeja de um dia para outro, né? Então,
principalmente a questão orçamentária, você vem se organizando durante o ano, tira alguma coisinha daqui, tira outra coisinha dali, para juntar um montante e fazer esse investimento que a gente está lutando para que já inicie as aulas já com esse investimento na rede toda municipal, né? Parabéns, parabéns. E gestão tem que realmente você ter conhecimento, né, ter o dom de poder fazer essa gestão. E tem que ter humildade, tem que ter capacidade, tem que buscar, tem que ouvir, né? Nós precisamos ouvir. Um gestor, ele tem você, eu tenho certeza que você está ouvindo lá os seus professores, está ouvindo os pais dos alunos, está ouvindo os alunos, porque se a gente querer impor e sozinho querer governar ou fazer gestão, realmente vai ser um fracasso, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca para nós. Então, acho que o principal... E 2 olhos, né? Exatamente. Então, o primeiro passo, nós precisamos entender que nós tivemos um período de pandemia, onde os servidores da saúde sofreram muito durante esse período da pandemia, e que agora os servidores da educação que estão sofrendo. Porque nós tivemos 2 anos dos alunos sem ser educados da forma correta, dentro de sala de aula. E agora a gente está tendo que correr quanto tempo para recuperar esses 2 anos? E isso faz uma diferença. Se a gente não parar para ouvir a sociedade, ouvir os professores, os pais, a gente vai para o caminho errado. Então, a gestão de Bruno sempre foi assim. Ele é um cara que ouve, e se aquilo que ele ouve é algo que vai mudar a vida do cidadão canariense, ele faz de tudo para poder conseguir honrar com aquele compromisso. Tá certo. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus. Nós estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braça do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra, a nosso portal redebarcos.com.br. Nós estamos entrevistando aqui o secretário de Educação de Pedro Canário, Everton Riazor. Secretário, como está o encaminhamento para que as escolas recebam esse sistema de climatização? Então, existe um processo já aberto, um processo administrativo já aberto, ele está nos trâmites finais, né, para formalização do contrato, tudo. Após essa formalização, a gente vai fazer a ordem de fornecimento, né, o empenho e ordem de fornecimento, que são os trâmites que o serviço burocrático exige, que muitas vezes a sociedade não consegue entender que existe, né? Então existe um tempo para isso, e paralelamente a isso a gente precisa, após esses ar-condicionados estiverem à nossa disposição, entender por escola como que está o cabeamento para puxar energia. Então, assim, a gente está lutando quanto tempo para que a gente possa iniciar o ano de 2024 com toda a estrutura montada, mas pode acontecer alguns percalços durante esse período, por questões de algumas escolas já estão com a estrutura toda nova, mas outras ainda não. Então a gente precisa entender cada caso, vai ser um caso diferente a ser analisado, para que a gente possa iniciar 2024, se Deus quiser, da melhor forma possível. Secretário, eu sei que economizou, né, igual o senhor falou aí, juntou um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Qual o custo para fazer essa climatização em todas as escolas públicas de Pedro Canário? Vai ficar aproximadamente R$1 milhão o investimento em ar-condicionados, né? Para poder fazer as instalações. São aproximadamente 300 ar-condicionados que estão sendo comprados agora, né? A maioria, na sua grande maioria, 24 mil BTUs, né? Então, aí bem potente. Bem potente. Então, tem salas que vão ter dois ar-condicionados, tem sala que vai ter um, então vai ser de acordo com a dimensão, né, e as especificações técnicas aí que não compete nem a minha a falar, né? Isso aí. Jornalista Wilson de Oliveira. Oi, Toninho, ouvindo o secretário aqui fazendo a sua explanação, respondendo as suas perguntas, a gente volta àquela questão da gestão pública, né? E aí ele falou uma coisa importante. Para ser secretário de saúde não precisa ser médico, para ser secretário de educação não precisa ser professor, mas tem que saber de gestão. Exatamente. E aí eu ainda até emendo um pouquinho, tem que ter conhecimento e tem que ter sensibilidade, né? Exatamente. Porque não adianta você botar um
desculpa, uma pessoa que não tem conhecimento, não tem sensibilidade à frente de uma secretaria. Porque você precisa saber ouvir, como ele disse, né? Temos 2 ouvidos, 2 olhos. Tem questões aqui, seu Wilson, que nós estamos falando aí, igualmente o teto do CRAS que está caindo, e não existe sensibilidade de tomar as providências. Vai cair o teto do CRAS de Braço do Rio. Nós estamos avisando, é uma estrutura metálica, o ferrugem já comeu, e então é isso aí, seu Wilson. É a sensibilidade. Mas e aí eu me recordo que nós entrevistamos aqui recentemente uma procuradora, uma consultora do Tribunal de Contas do Estado, que foi responsável por um levantamento feito em todas as escolas municipais do Estado, e na verdade um trabalho que acabou se estendendo para o Brasil inteiro. E aí o resultado, ela nos mostrou aqui, inclusive nos mandou as planilhas dos resultados em relação às escolas, e a gente observa que a grande maioria das escolas, isso a gente toma aqui pelo nosso município aqui, né? A grande maioria das escolas não tem nem ventilador de teto. Tem escolas que o banheiro é fora da estrutura da escola. A grande maioria das escolas não tem sala de informática, não tem acesso à internet, quando a gente vive num mundo altamente tecnológico. Né? Então a gente elogiou muito essa iniciativa da administração de Pedro Canário em se lembrar das crianças nesse momento de calor que a gente está vivendo, muito sério, né? Seríssimo. Se isso se estendesse para o Brasil inteiro, você imagina o quanto isso contribuiria para melhorar a educação no nosso país. E o senhor falou aí numa questão muito importante. Se você não investir na educação, você vai ter que investir na assistência social. Não é? E aí a gente observa, e mesmo voltando à conversa que nós tivemos um pouquinho antes com o Grande, não é? O Grande é um trabalhador, não é? Ele é presidente de uma associação de lenhadores que vivem da coleta do facho, dos resíduos dos eucaliptos. E aí o pessoal bota fogo, são vários incêndios, queima. O Toninho fez até uma observação interessante. Você aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Muitas dessas comunidades vivem da coleta do resíduo, vivem de usar produtos ali da floresta, enfim. E aí eu gostaria de essa questão do ar-condicionado nas escolas é extremamente importante. Deixou todas as explanações, todas as explicações possíveis. Mas aí, o senhor como secretário de Educação, eu fico imaginando se, nesse caso, por exemplo, que o pessoal que bota fogo na floresta, porque é uma plantação de eucalipto que pertence a uma grande empresa multinacional, aí né, tem gente que é contra isso, mas não leva em consideração que o prejuízo também é delas. E aí eu pergunto ao senhor, no momento em que a gente vive situações como essa, vive situações como a violência contra a mulher, a questão do racismo, dia 20 é o dia da consciência negra. O senhor não acha que isso tinha que ser ensinado nas escolas desde pequenininho, para que as pessoas, porque essas coisas não se consertam com eles, não é, secretário? Se conserta com educação. Então, seu Wilson, obrigado pela pergunta, e é até importante, assim, existem situações que são de responsabilidade das escolas, e existem situações que são de responsabilidade de dentro de casa. A gente tem a consciência que a educação é uma das ferramentas que pode transformar o cidadão. Assim como a gente tem consciência que a política é a maior ferramenta de transformação da sociedade. A gente tem consciência disso. Prova disso
E aí não tem como eu usar o nosso trabalho como referência, o prefeito Bruno como referência, né? Um município que praticamente estava entre os últimos colocados na saúde, outros 5 melhores da saúde do estado do Espírito Santo. Um município que estava entre os últimos colocados na educação, hoje nós estamos em 10º lugar nas avaliações externas. A gente pede para 9 municípios que são do sul do estado. De Vitória para cá, nas avaliações externas, nós estamos em primeiro lugar no norte do estado. Então, assim, a política é uma forma de transformar o cidadão. A gente para poder criticar o ato, ou a gente vai lá na comunidade entender o que eles estão precisando e vamos transformar a vida daquelas pessoas. Porque assim, tem gente que nasceu com instinto ruim, ele vai continuar com instinto ruim pro resto da vida. Isso é da pessoa e a gente não consegue mudar. Mas tem outros que navegam nessa mesma maré, mas que às vezes ele está precisando de uma oportunidade. Então assim, a educação e a política são meios de mudar a concepção das pessoas perante ao mundo, né? Perante a realidade do que a gente está vivendo. Não concordo quando acontecem esses atos de vandalismo. Eu acho que o vandalismo nunca é a melhor opção. Você participar de uma manifestação, não vejo problema nenhum. Agora, ato de vandalismo eu não concordo nunca, né? Eu vejo, por exemplo, empresa, o quanto da Alcon que emprega aqui no norte do Espírito Santo, o quanto da Suzano que emprega aqui no norte do Espírito Santo, e nós estamos destruindo os nossos próprios empregos, né? Então eu sou contra os atos de vandalismo, mas eu acho que a gente precisa ir entender o que está acontecendo, por que está acontecendo esse motivo, né? Então, muito mais do que apontar o dedo, a gente precisa entender a situação para que a gente possa tomar decisões, né? Eu vejo assim, Pedro Canário sempre para mim foi uma referência, porque eu estou lá desde 2016 ajudando o prefeito Bruno. Voltei, não participei ativamente da gestão no primeiro mandato, só um pouquinho antes, na campanha eleitoral, que eu estava no Rio. Voltei, tenho 3 para 4 anos que eu estou dentro da gestão, né? Então assim, eu vejo como a sociedade entendeu que um trabalho bom, hoje você não vê aquelas guerras que nós tínhamos políticas. Pedro Canário chegou a ter 5 prefeitos em um ano. Exatamente. Hoje uma Câmara de Vereadores que é parceiro. E aí, por ser parceiro, às vezes a pessoa que está de fora que não acredita, acha que é omissa. E não é omissa. Eles cobram, eles vão nos bastidores, eles participam, eles estão em cima cobrando. Mas as pessoas mudaram muito, acham que cobrar é pegar hoje um telefone e sair gritando para todo mundo. Isso não resolve nada. É melhor sentar na mesa e falar, nós estamos com um problema com o CRAS, com uma escola, e vamos resolver, o que precisa para resolver, qual o tempo que você me dá. Então assim, eu vejo que a sociedade tem que crescer muito politicamente para a gente mudar a política pública, largar essa disputa de governo federal que a gente vive nos nossos municípios. Isso é desnecessário. Apoiado. Entendeu? É largar isso. A gente recebe recursos de PL, do PT, do PTB, do PSOL, do Podemos. Por quê? Porque não tem diálogo com todo mundo. A gente não fica brigando por uma bandeira. A gente briga por Pedro Canário. Né? Então, essa é a proposta. Quando as pessoas começarem a entender que a regra do jogo é essa, quando você ganha, você não ganha para administrar. O vereador não está ali para administrar o bairro. O vereador está para ajudar na administração da cidade. O prefeito está para administrar a cidade, não para os eleitores que votaram nele. A gente precisa mudar essa cultura, né? Quando a gente começar a mudar a cultura do norte do estado, a gente consegue um pedaço de terra igual o nosso aqui do norte do estado, pujante de produtividade, com mão de obra, a gente não consegue, a gente tinha que ser tão forte quanto o sul do estado.
né? Então, assim, a gente precisa mudar e vir vários outros Brunos para poder contribuir com a gestão dos municípios aqui do estado. Muito bem, secretário. Deixa eu aproveitar aqui. A gente comenta muito a qualidade do ensino, não é? Fala-se muito que você tem escolas públicas onde o aluno não paga mensalidade, mas para entrar lá não é fácil, né? Então você precisa de um ensino melhor para poder ter que essa facilidade, esse acesso seja mais democrático, né? Atinja também as pessoas mais simples. E aí eu me recordo que Pedro Canário lutou aí um tempo atrás aí para ter um IFES, um Instituto Federal, que é uma escola de alta excelência. Como é que está essa situação lá do IFES? Graças a Deus, terraplanagem feita, já está tudo cercado, a obra já está nos seus trâmites iniciais. Se quiser Deus, aí para 18 a 24 meses teremos o nosso IFES em Pedro Canário. É uma grande conquista, é um investimento inicial de aproximadamente 15 milhões que vem do governo federal, um instituto que muda a história da nossa região, né? Então, uma escola técnica na nossa região, isso é muito importante. Ainda vamos debater os assuntos que ali irão ser tratados, os conteúdos que irão ser tratados. Queremos algo que seja revolucionário na região, né, voltado para tecnologia ou robótica ou algo de futurística, né, porque não tem jeito, se a gente não pensar a nossa gestão lá, a gente sempre fala isso com o Bruno, tudo que a gente constrói pensando daqui a 20 anos. Não pode construir para hoje, para tapar o buraco. A gente tem que pensar na sustentabilidade dessa construção. Então, o nosso trabalho hoje é voltado sempre para um planejamento de médio e longo prazo. A gente não quer que Pedro Canário volte a viver o que já viveu. A gente quer que o Pedro Canário caminhe para frente, né? Então a gente vai lutar para fazer o sucessor, né? Então vamos lutar para que em 2026 a gente possa ter, Bruno, um deputado estadual que possa contribuir com a região, né? Então, assim, o nosso trabalho é esse, é dedicação. E aí, assim, falar um pouquinho mais de gestão pública. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas com bastante conhecimento, começa a falar de gestão pública, nunca teve lá dentro e começa a falar umas coisas que não existem dentro da gestão pública, né? E são formadores de opinião, são empresários às vezes conceituados, que formam opinião, ele começa a falar muita coisa em rede social, ou até em roda de amigo, que eu falo assim, dá dó, porque a sociedade está carente de informações verdadeiras. Transformar a política pública em coisa séria, a gente precisa ser participativo. Eu brinco nos bastidores que eu falo que o serviço público, todo cidadão tinha que ser igual certificado de reservista. Tinha que ter pelo menos um ano. Saiu da escola, vai para dentro do serviço público para ele entender como é que funciona. Para depois ele começar porque é muito fácil você ficar de fora, sentado num lugar e falando assim, fulano de tal poderia ter feito isso, fulano de tal, mas ele não entende, igual essas transições que vão acontecer agora. Tem alguns municípios do norte do estado que vai entregar um município caótico para o próximo que pegar. Aí o cara que vai assumir, ele tem que fazer o milagre da multiplicação em 1 mês, 2 meses. E a sociedade não entende que muitas vezes vai pegar assim, uma empresa uma empresa de prestação de serviço de limpeza, porque o contrato não vai existir, o cara vai ter que licitar. Se o cara quiser fazer de forma correta, o cara vai demorar 6 meses para o trabalho dele conseguir aparecer. E aí quem está de fora não entende isso, não sabe como funciona. Como é que viu? Ele deixou tudo ferrado e o outro continuou com tudo ferrado, mas não é assim. Existe a transição. Eu, por exemplo, quando eu fui assumir a educação, eu fiquei ali 20 dias antes, trabalhando com o secretário anterior, que fez um belo trabalho pelo município. Ele era professor e fez um belo trabalho pelo município. Eu não estou falando que quando você vai ser secretário, você não pode ser um professor para ser secretário. A pessoa precisa entender de gestão, né? E hoje, se o município tem esses avanços na educação, é grato também ao secretário anterior que passou, que ficou 6 anos na pasta. Saúde e educação é um desafio gigantesco
para a gente, enquanto serviço público, é um desafio. E eu falo que a educação é tudo feito para dar errado, porque você, como gestor, você entra dentro de uma pasta igual a educação, você tem ali 20, 30 fontes de recursos diferentes, desnecessário, sendo que isso poderia estar tudo contabilizado numa conta corrente só, e te explicar, você gasta 1% com isso, 3% com aquilo, não. São 20 fontes de recursos diferentes, você precisa entender, são 20 pontos diferentes. Quando você está terminando um programa, você nem já lança outro programa, aquele que não se concluiu. Então, assim, são críticas que eu levo ao governo do Estado, quando a gente está em reuniões com o secretário de Estado, com outros secretários, e eles também concordam com isso, né? Você pega aí escola de tempo integral, tem PAES, tem PAEBs, tem SAEBs, aí que você começa educação conectada. Então, assim, são inúmeros programas que tem dentro de uma pasta que a gente poderia focar e transformar o cidadão de outra forma, com um programa só, que fosse mais consistente, igual ele fez o seu Wilson fez uma pergunta aqui sobre educação. Se a gente conseguisse concentrar tudo em uma conta financeira, um único programa, a gente teria muito mais sustentabilidade nos resultados, né? Essa é a minha visão, minha humilde visão, mas assim, falar que Pedro Canário, graças a Deus, tem voado alto mesmo, com a gestão pública. E aí eu estou falando de educação e saúde, mas graças a Deus esporte lá tem mais de 40 eventos no ano, né, de tudo quanto é tipo é uma praça que a gente está próximo de inaugurar agora, dia 14 de dezembro aproximadamente. A gente deve estar inaugurando a Lagoa, que vai ser um cartão postal para o norte do estado, né? Então vai transformar a vida, já está transformando, porque muita gente já está correndo em volta. Terça e quinta tem aula para o cidadão, aula de dança, aula de... então, assim, a gente veio para fazer mudança na vida do cidadão canariense. Só uma observação, o senhor falou aí sobre a diversidade de ações, né, que acaba atrapalhando. E aí eu me recordo que há casos em que o gestor público que está saindo, ele procura deixar uma terra arrasada para o outro que vai assumir, ao invés de deveria ser diferente, né? Quem vai sair já deixar o contrato da limpeza pronto, para que não houvesse solução de continuidade do trabalho. E, no entanto, o que a gente vê, até há pouco tempo atrás, houve uma notícia que viralizou no Brasil inteiro, numa cidade do Rio Grande do Sul, que o prefeito que saiu e ele perdeu a eleição para um grupo adversário, ele trancou, botou um cadeado, uma corrente na porta da prefeitura, tiveram que chamar a polícia. Então, assim, e há muitos casos em que tiram os carros, os motores dos tratores, enfim, coisas que não deveriam acontecer, né, secretário? Nós chegamos agora, tem 2 semanas, mais 5 ou 8 carros, pegamos a prefeitura sucateada. Hoje, quem entrar lá, a frota de veículo é toda praticamente 0 quilômetro, entendeu? Então, assim... E eu tô sabendo que vai anunciar agora, acho que quase 20 veículos novamente, né, que vai chegar para o município, né? Exatamente. Então, assim, os políticos precisam entender que eles são adversários, não inimigos. Então, no dia inimigos do povo, né? Exatamente, entendeu? Porque ali só quem perde no final da história é a população, né? Vai ter ano eleitoral ano que vem, cada um vai concorrer ao seu cargo lá. No final, gente, o que importa é, se Bruno não conseguir colocar o dele, que eu não acredito que isso irá acontecer, pelo trabalho, e eu acho que a sociedade vai dar uma resposta positiva, né, com relação a isso, mas ele está entregando um município
intacto, organizado, 100% de lâmpada de LED. Você pega os distritos de Pedro Canário, como Floresta do Sul, calçamento, 100% de saneamento, regularização fundiária, esgoto. Então, assim, é lâmpada de LED no distrito. Eu estou falando de um distrito aí que tem 2.500, 3.000 pessoas morando no total, 900 eleitores. Então, assim, ele não fez por política, que 900 votos não iria resolver nada. Ele fez para transformar a vida do cidadão. Então, se a gente não tiver essa consciência que quando você ganha para todos, a gente tem tudo para ser um fracasso sempre, né? E a gente vai continuar usando outros municípios como referência, porque a gente não tem a nossa própria história para poder contar. Você está no Bate-Papo com Toninho de Deus, o programa que virou a mania dos sábados pela manhã. Nós estamos em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra, a Rádio Cidade de Pedro Canário, além do nosso portal redebarcos.com.br. Estamos aqui entrevistando o secretário de Educação de Pedro Canário, Everton Riazor, jornalista André Oliveira. Ok, Toninho, bom dia, secretário Everton. E a minha pergunta é no sentido também da valorização aí do magistério, dos demais profissionais de educação, especialmente também da manutenção da rede, né? A gente sabe que tem mais de 3.000 estudantes, alunos aí a rede municipal de Pedro Canário, mas gostaria de ouvir do senhor quantos são os professores e demais profissionais da educação que atuam, de que forma a prefeitura também trabalha a valorização, a formação continuada desses profissionais e a rede também. Como está a rede municipal e responsável pela educação infantil, né, e ensino fundamental 1, que cabe ao município? Como está estruturada essa rede, de que forma é trabalhada também a valorização dos profissionais? Só uma observação, na educação de Pedro Canário tem vários professores aqui do nosso município, do nosso distrito. Verdade, Toninho. André, obrigado por sua participação também. A rede de Pedro, praticamente em todos os municípios, 50% da mão de obra do município é a educação. Praticamente em todos os municípios, né? A gente tem um gargalo em Pedro Canário, que é o que a gente começou a tratar lá atrás, quando o Bruno me convidou para poder vir. E aí eu vou fazer uma breve introdução, André, só para poder responder a sua pergunta. Lá atrás, quando me convidou para poder vir para Pedro Canário, eu vim para poder fazer a parte de desenvolvimento econômico do município. Captar empresas, captar indústrias, né? Essa era a proposta. E aí, assim, o que eu sempre expliquei para Bruno, calma, primeiro vamos investir em infraestrutura do município, vamos investir em segurança para o município, educação e saúde. Esses são os 4 pilares para que a gente consiga trazer uma indústria para cá. A indústria, se ela chegar aqui e essa estrutura não existir, ela se torna um impacto negativo para a gente. Tanto é que nós temos a Placas do Brasil que está ali do nosso lado, é Pinheiros, e muita gente vai morar em Pedro Canário. Então, o que eu tenho que ofertar para o povo? Educação, saúde, infraestrutura, né, e segurança pública. E isso são os 4 pilares básicos que a gente precisa para transformar uma cidade. Esporte, lazer é consequência, mas esses 4 pilares não podem deixar de existir. E por que eu estou falando nisso, André? Se você pegar os municípios vizinhos nossos, que tem a mesma quantidade de população, ou até um pouquinho menor do que o nosso município, a grande maioria deles tem o dobro de receita da gente. Então hoje o desafio de Pedro Canário é justamente trazer essas empresas. Nós acabamos de organizar bem o município para começar a receber as indústrias, tanto que o Casa Grande está indo para lá. Nós pegamos uma área que era utilizada 3 vezes ao ano para tábua lascada, vendemos. Esse recurso, ele só pode ter uma utilidade, que é o desenvolvimento do nosso polo industrial. Ele não pode ser utilizado em uma coisa, a não ser o polo industrial. Então isso está em contrato, está documentado, né? E aí, a partir daí, a gente trazer as empresas de pequeno, médio e grande porte
para que a gente possa melhorar a receita do município. Paralelamente a isso, nós temos uma equipe cuidando da área rural, que a gente não tinha, né, para emissão de nota. Muitas vezes o cara era de Pedro Canário, mas emitia nota em Conceição da Barra. Aí as dotes vão para outro município. Exatamente. Então, assim, o município ele começou a se transformar naquilo que precisa ser feito. A gente precisa aumentar o nosso número de arrecadação, receita, para que a gente possa financeiramente melhorar o salário da rede como um todo. E aí não é só educação. Aí eu já estou respondendo com relação a salário. O município todo, a gente sabe que há uma defasagem de salário em relação a rede, mas a gente não consegue mudar essa história se a gente não mudar a receita, porque hoje a gente já está trabalhando no limite do teto constitucional de gasto com pessoas. Então, assim, e como a gente tem muita operação acontecendo ao mesmo tempo, muita obra, todo mundo está trabalhando no limite mesmo. Então, quando se entende de serviço público, quem não quer nada, acha que vai se escorar lá. E em Pedro Canário não tem como fazer isso. Pedro Canário não consegue encostar no canto e ficar sem fazer nada, porque é trabalho 24 horas naquele lugar. Às vezes sábado, domingo eu estou dentro da prefeitura. E André, que me conhece, sabe que eu moro em São Mateus e eu venho todo dia para Pedro Canário. E o prefeito Bruno parece que não dorme, não, né? Dorme não. Ali, 5 horas da manhã, já tem planejamento no WhatsApp, nos grupos do secretário, já tem cobrança. Meia-noite, se tiver que mandar mensagem, ele manda mensagem. Realmente é o nível de cobrança, mas eu entendo, o sucesso do município hoje está baseado justamente nisso. As coisas não correr frouxa, entende? Então, basicamente isso. Sobre a formação dos profissionais, André, hoje nós somos referência em educação especial no estado. Eu saio daqui de Pedro Canário, o último município do estado, às vezes para dar palestra lá em Vitória, Vila Velha, Viana. Eles perguntam como que a gente consegue fazer o que a gente faz aqui. Nós temos as salas aí que funcionam no contraturno, né? Praticamente todos os alunos de educação especial nossa tem um professor auxiliar, tem cuidador. Então, assim, é um trabalho muito sério e a gente investe em formação. Desde quando eu assumi para cá, todos os meses nós temos equipe que vai para a UFES para tratar assuntos específicos, formações específicas. CEUNES, tem sempre alguém da nossa rede dando palestra na CEUNE e participando de palestras. Cursos, planejamento, nós temos lá, nós paramos alguns dias letivos do ano para que a gente fala de planejamento. Aquele ajuste do que aconteceu trimestralmente, nós temos um planejamento. E nesse planejamento sempre a gente traz algum palestrante de fora. A gente inaugura o ano com um palestrante de fora. Então a gente tem a nossa aula inaugural com os professores, né? A educação especial é referência porque os pais muitas vezes participam das palestras de educação especial, de como cuidar dos seus filhos em casa. Então a gente inclui a sociedade dentro do nosso trabalho. Nós temos, e não são poucos, treinamentos, capacitações, reuniões. A gente para quantas vezes for preciso para poder melhorar. Então é um município que tem investido muito na educação continuada, na formação dos professores, e tem professor que participa, tem professor que não, né? E aí cada um é responsável pelo seu destino, pelo seu futuro, né? Pelo o que quer da vida, mas no todo nós temos uma